Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Em respeito à palavra de Deus, vamos ficar em pé e fazer a leitura. Diz assim: e tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação. Amém? Feche os olhos. Pai, queremos, Senhor, te agradecer pela palavra que o Senhor libera nesse momento à igreja. Que cada um de nós, Senhor, agora possa, Senhor, ser abençoado por esta palavra. Que esta palavra, Senhor, encontre guarida em nossos corações. E cada um, Senhor, venha ser ricamente abençoado, suprido, nutrido por esta palavra. Fale, Senhor, conosco e aos nossos corações. Para isso, Senhor, submetemos agora todo o Espírito ao senhorio de Jesus Cristo, Senhor. Para que somente o Espírito Santo de Deus fale neste lugar. Qualquer outro espírito que não procede de Deus, cale, caia por terra, saia, em nome do Senhor Jesus. Pai, se não for para falar a tua palavra como ela é, mata-me nesse altar, mas não permita que eu abra a boca. Mas se for, Deus, para falar a tua palavra pura, verdadeira, santa, como ela é, então reveste-me, Senhor. Dá-me a unção necessária, poder necessário, autoridade necessária, em nome do Senhor Jesus. E que o teu Santo Espírito venha operar em nosso meio. E que haja manifestação do teu poder. E que haja, Senhor, o poder da reconciliação. Porque tudo vem de ti. E que haja, Senhor, a tua bênção sobre cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ler de novo? E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Amém? Assente-se, por favor. Quem aqui já brigou e se reconciliou? Quem? Todas nós, né? Todas nós. Quando nós falamos de reconciliação, a primeira coisa que a gente pensa é justamente numa briga, numa quebra de elo, numa quebra de aliança, num desconcerto, num distrato, alguma coisa nesse sentido. E o apóstolo Paulo, quando ele estava escrevendo essa carta, o capítulo 5, ele se refere totalmente ao propósito de Cristo em nos salvar, de nos conduzir ao Pai. Então ele trata o ministério da reconciliação de uma maneira muito intensa. E ele então quer demonstrar que tudo vem de Deus. Se nós olharmos o capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo fala algo que no versículo 18 explica, que é a base do que nós vamos tratar hoje. O versículo 17 diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas, eis que tudo. O apóstolo Paulo fala: olha, se você agora está em Cristo, veja, ele não disse em Jesus, usando o nome pessoal, ele disse em Cristo, usando o título messiânico, porque tinha a ver com o propósito pelo qual Jesus veio. Ele fala: se você está nele, o seu passado foi apagado. Pedro fala isso em Atos, ele fala: para que sejam apagados os vossos pecados, para que sejam cancelados os vossos pecados. E ele fala: tudo se fez novo. Aí talvez você fale: mas pastor, eu recebi Jesus como Senhor e Salvador, e eu criei, mas ainda estou vivendo algumas lutas, que tinham a ver com o meu velho eu, com a velha natureza, com o meu passado. O meu passado está me perseguindo, pastor. Eu não estou conseguindo me livrar disto.
vira e mexe, o passado vem. Existem duas situações aí. Ou não houve o verdadeiro arrependimento e existe um saudosismo do passado, ou o diabo, que é sujo, ele quer trazer você de volta ao passado, para que você se arrependa da reconciliação com Deus. E aí, nós começamos a pensar, por que Deus fez isso? Por que Ele quis fazer isso? Numa briga comum, a primeira coisa que nós vemos é quem tem razão, não é isso? Sim ou não? É, quem tem razão. Eu tenho razão, acabou. Não é assim? Na briga nós falamos quem tem razão. No caso de Deus, Ele tinha razão. Porque nós pecamos. Como está em Romanos 3, 23, todos pecaram. Só que Deus vem e fala, você não vai começar. O primeiro passo não será o teu. Numa briga comum, numa situação de enfrentamento, sempre é dito, e nos aconselhamentos nós falamos para as pessoas que estão tendo dificuldade no relacionamento familiar, com os filhos, ou seja o que for, ou marido e mulher, nós falamos, um tem que dar o passo. Alguém tem que dar o primeiro passo. Deus, Ele anteviu. Então Ele, sabendo todas as coisas, Ele já deu o passo antes que tudo fosse formado. Então, eu quero ler com você do versículo 11 em diante desse capítulo. Eu gostaria que você acompanhasse. Olha a maneira como Deus foi tratando esta reconciliação. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que na vossa consciência sejamos também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais de responder aos que gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, e ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora, já o não conhecemos desse modo. Assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, as que tudo fez novo, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O apóstolo Paulo olha e diz para eles, olha, existe um evangelho que nós estamos pregando, que muitos não estão entendendo. Parece algo insano, mas a minha insanidade, a minha loucura é por Deus. Porque o amor dele é tão intenso que me constrange. Então eu não consigo parar de falar dele.
Eu não consigo caminhar por algum lugar, passar por alguma cidade, entrar em alguma nação, sem falar deste amor. Eu não consigo ficar quieto quando há um som, há um grito na minha alma de um amor tão intenso que me alcançou e que me reconciliou com Ele. Eu estava distante, mas Ele me trouxe para perto. Eu era rebelde, mas Ele me curou da rebeldia. Eu era contrário à sua vontade, mas Ele estabeleceu a vontade dEle em amor, em mim, e me transformou em quem sou hoje. E Ele fala, então, eu conservo o juízo, eu tenho o domínio e o controle das minhas emoções. O apóstolo Paulo era, dentro daquilo que nós conhecemos como temperamento, existem muitas formas de dizer temperamento, uma das mais conhecidas é falando sobre os 4 modelos de temperamento, e o apóstolo Paulo era colérico, mas ele fala, eu me submeto ao controle, eu não perco o juízo, porque aquele amor me constrangeu. Aquele amor me constrangeu. Eu quero parar um pouquinho aqui e te dizer algo. Se você está em Cristo e você não foi transformado no seu temperamento ainda, este amor não te constrangeu. Se você continua querendo ser quem você é, você ainda não se reconciliou. Você precisa querer. O grande mal nosso é que nós queremos ter razão e não transformação. E quando nós começamos a querer ter razão, nós aumentamos o conflito. Porque as guerras surgem? Porque dos lados se opõem, cada um na sua razão. E Deus está te levando a um concerto com Ele. Reconciliação. Por isso o apóstolo Paulo fala, reconcilie-se com Deus. Você estava fazendo a obra dele e parou. Você estava sendo fiel e parou. Você estava ouvindo a voz dele e parou. Você estava lendo as Sagradas Escrituras diariamente e parou. Você estava orando diariamente e parou. Você estava envolvido com Deus e parou. Você vinha nos cultos direto e parou. Você foi parando porque você foi brigando com Deus. Por querer ter razão naquilo que você sentiu de emoção. E as nossas emoções nos controlam. Então o apóstolo Paulo, ele diz, porque o amor de Cristo nos constrange, versículo 14, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Mas se eu não acreditar nisso, ele se torna apenas uma poesia. Qual é a área na sua vida que ainda não morreu? Qual é a parte do seu eu, do seu temperamento, das suas emoções que não morreu ainda? Porque a grande verdade é que os temperamentos precisam ser controlados pelo Espírito Santo e todos terem um nivelamento conforme a vontade do Espírito Santo e não nossa. Isso dentro desta parte da psicologia que trata essa área. Não existe só isso. Deus quer levar você então a uma reconciliação em amor. E para isso você precisa entender que aqueles que estão em Cristo, as coisas velhas se passaram. Então, na sua natureza humana, na sua maneira de ser antes de conhecer ao Senhor, antes de se entregar a Ele, ou antes de entender esse amor, você era o toma lá da cá, agora você não pode mais ser. Ah, comigo bateu, levou. Não pode mais ser assim. Agora, no Evangelho, no amor que nos constrange se te baterem de um lado, dê também o outro. É difícil, hein? É ou não é?
Só Jesus para isso. E ele demonstrou literalmente como se faz isso. Ele deixou baterem nele. Ele fala: se pedirem para você andar 1 milha, ande 2. E ele provou, carregando aquela cruz de Jerusalém ao Gólgota. Ele poderia dizer: não, Senhor, Pai, põe um anjo para carregar essa cruz. Se pedirem a túnica, deem também a capa. Quantas vezes você é testado em ajudar alguém, dar uma vestimenta e dar algo, e você fala: mas eu tenho isso daqui, como é que pode? O que Deus nos ensina é que uma pessoa que foi transformada, reconciliada com Deus, é uma pessoa que tem um caráter generoso em todas as coisas, em tudo. Isso significa que se você no ministério, em servir ao Senhor, em cantar, em tocar, em pregar, em estar na diaconia, em estar em alguma coisa na obra de Deus, ou qualquer coisa que Deus quer que você faça, e você só faz aquilo que for dito e ainda faz meia boca, você ainda é do velho homem. Porque o convertido, ele vai além. A resposta do convertido não é a mesma que o mundo dá. A resposta do convertido é a que Cristo daria. Porque ele é reconciliado com Deus. Ele carrega um amor, um poder tão grande, que ele não vai dar a resposta sua própria, ele vai dar a resposta de Deus. Então eu quero dizer, qual é a área da sua vida que você está sofrendo porque você deu a sua resposta e não a que Deus queria? Casamento, família, finanças, trabalho, emprego. Você deu a sua resposta humana e esqueceu que tudo vem de Deus. O apóstolo Paulo fala: as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Mas se você não estiver vivendo em novidade de vida, as coisas velhas estão lá. O que você vai tirar de velho hoje, na sua atitude, na sua moral, na sua maneira de ser? O que você vai arrancar daí que não tem a ver com o amor constrangedor de Cristo? Não tem a ver com a morte para este mundo. E aí, se você não arrancar essas coisas da sua vida, você permanecerá no velho homem, dentro de uma igreja, e se tornará um religioso. E quem é o religioso? É aquele que vê defeito em tudo e vê um problema para cada solução. Tudo tem defeito. Você precisa então mudar. O que não nasceu de novo, ele não consegue aliar-se às pessoas do bem. Ele se alia às pessoas do mal. Ele não consegue defender o que é certo, ele defende o que é errado. Os que ainda são velhos homens, velhas mulheres, velha maneira de ser, eles conseguem guardar rancor, mágoa no coração, porque ainda não mudaram de vida. O amor que constrange, não constrangeu. O olhar continua ainda o olhar malicioso, o olhar do mundo, o olhar do pezinho para trás. E nós temos que mudar o nosso olhar, porque nós nascemos de novo.
Então nosso olhar tem que ser em amor. Os que não nasceram de novo, eles querem reter pessoas para si e não para Deus. Sabe? Jesus deu um bom exemplo quando ele chegou àquela mulher, a mulher samaritana que foi até ele, a mulher samaritana, a Maria Madalena, a mulher adúltera que foi até ele, e iria morrer apedrejada conforme a lei de Israel. E então Jesus faz aquela célebre pergunta e as pessoas derrubam as pedras no chão. Ele então diz: vai e não peques mais. Jesus fez um aconselhamento, uma salinha de atendimento ali, liberou a pessoa. Porque Jesus não nos aprisiona nada. Jesus liberou Madalena. E a Bíblia fala que quando Jesus fez isso, libertou e liberou, perdoou, libertou e liberou, perdoou, reconciliou, libertou e liberou, ele disse: vai e não peques mais. Maria Madalena não foi. Maria Madalena resolveu ficar. E a Bíblia diz que ela passou a seguir Jesus. Então o ministério da reconciliação foi até ela, e ela se reconciliou com Deus, e passou a seguir Jesus. A pessoa reconciliada não consegue ficar fora do aprisco. A pessoa reconciliada com Deus entende o poder do perdão, o poder da salvação, não se afasta do rebanho. A pessoa reconciliada, ela sente que este amor é muito forte para ser desprezado. Eu me lembro que está lá em Cantares de Salomão, capítulo 8, versículo 7, que foi o tema do meu casamento. Mesmo que dessem todas as riquezas por esse amor, eu não trocaria. No relacionamento nosso com Cristo tem que ser assim. Mesmo que ofereça qualquer coisa, você não pode trocar Jesus pelas ofertas de Satanás nesse mundo. O amor dele precisa de constranger, é um amor que vai além. Ele permanece fiel, ele escolheu você. Abra comigo lá em Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. Ele fala: nós éramos inimigos. Olha aqui para mim, entenda algo. Quando você está em pecado, você é inimigo de Deus. Todos que estavam em pecado, que não haviam sido reconciliados com Deus, eram inimigos de Deus. A guerra era declarada. Ah, pastor, mas eu não fazia. Não, o fato de você não obedecer a Deus, estar em pecado, você se constituiu inimigo de Deus. Mas ele vem, ele te ama. Ele fala: ok, você é meu inimigo? Vem cá, eu quero me reconciliar com você. Eu quero morrer por você. Você entendeu? E ele pegou o filho e enviou para morrer em nosso lugar. E aí, ele ensinou como se quebra um orgulho, um espírito de inimizade. Reconciliação é a quebra de orgulhos. E então, ele fala: se ele fez isso quando você era inimigo, imagina o que ele pode fazer agora, você é reconciliado com ele. Você está entendendo?
o poder que há nesta reconciliação. Salvar a sua vida é um pacote completo em todas as áreas. Por isso ele fala: seremos salvos pela sua vida. Você ainda talvez esteja brigado com Deus e não saiba. Como? Quando você questiona Deus de respostas que não vieram. Uma coisa é você lembrar Deus. Como eu falei na oração lá de Neemias, capítulo 1, mostra Neemias se reconciliando com Deus e ele entendendo que haviam promessas, ele traz à memória, não porque Deus se esquecera, mas porque ele entendia que nós precisamos falarmos com Deus daquilo que Ele falou conosco, como nós, receptores desta palavra, não podemos esquecer. Então ele entra em arrependimento por si, pela sua família, pela nação. E ele fala: Senhor, lembra-te das tuas promessas. Talvez você esteja brigado com Deus porque você quer que Deus se lembre das promessas, mas você não quer se arrepender do seu orgulho, da sua maldade, da sua mania, da sua inimizade, da maneira de você ser, que você acha que Deus quer que você seja assim. E Deus não quer. Deus quer algo novo. Porque se Ele quisesse assim, as coisas velhas não poderiam se passar. Não precisaria ter algo novo. Só seria acrescentado algo, mas nada. Mas não é. Por isso que ele fala que se um morreu por todos, logo todos morreram. Se morreu, tem que morrer a sua mania, a minha mania, a nossa mania. Nossa maneira vil de ser, a nossa mania de querer ter razão, a nossa mania de querer ter controle das coisas, a nossa mania de querer fazer do nosso jeito. Manipulando, tentando isso, aquilo, fazendo os networks da vida para ter controle sobre situações. Isso era do velho homem. Isso é uma mania do mundo. Do mundo. Eu não estou falando de amizade, estou falando de quando você faz o network em benefício de alguma coisa que você quer, que nem sequer perguntou para Deus. Então induz uma pessoa, induz outra. Aí ele fala: estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Abra lá comigo. Diz assim: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Então, entendendo que há um só Deus e um só Senhor, todas as coisas são dele e que nós somos dele, a pergunta é: somos por ele? Será que a nossa maneira de ser, de agir, de falar, de fazer é por ele? Será que estamos querendo ter o controle de Deus e fazer um jeitinho brasileiro com Deus, para que Deus faça do jeitinho que a gente quer? E a verdade é que se muitos de nós tivéssemos um acesso a Deus, como se vê dentro da política,
aqueles acessos a políticos que fazem aquele conluio e acordo, e então mudam até leis e regras. Muitos teriam feito isso com Deus. Dizer, olha Deus, é o seguinte, vamos fazer dessa maneira, porque vai ser assim, assado, cozido e refogado. E Deus dizer, bacana, tudo certo, fica entre nós. Não, com Deus não tem essa. Não há barganha. Ele não é um político. Ele não está nem aí com a política de qualquer país. O objetivo dele é reconciliar a criação com ele mesmo. Quando ele reconciliou, ele não fez isso de uma maneira universal, todos foram reconciliados a ele, então agora, já que todos foram reconciliados, todos morreram, então todos estão salvos, está tudo certo, não preciso fazer nada, valeu Deus, estou indo então? Não. Significa que o reconciliado entra em arrependimento, por isso o apóstolo Paulo fala, reconcilie-se com Deus. Qual é a área da tua vida que você não se reconciliou? Eu aumentei assim o volume porque eu vi algumas pessoas dormindo. Então, qual é a área? Qual é a área que você ainda não reconciliou com Deus? Eu vou falando assim, né, uma voz, aí tem um som de pianinho no fundo, pronto, né? É tudo que eu quero. Não é isso? Mas acorda aí. Né? Nós precisamos então, eu só não peço para ela tocar a quinta de bar para não... Né? Vamos lá. Mas nós precisamos entender que Deus quer uma transformação absoluta por meio do arrependimento. Você precisa se arrepender e ponto. A pior leitura sobre salvação é a leitura hipercalvinista, onde acha então que já que foi salvo, está salvo, não precisa fazer nada. Esse hipercalvinismo está totalmente errado. Ou você crê nas escrituras ou crê em Calvino. Calvino não te salvou, Armínio também não te salvou, nenhum deles. Quem te salvou foi Jesus Cristo. O evangelho pregado por Jesus é o evangelho de arrependimento. Então arrependa-se. Arrependa-se e reconcilie-se com Ele. Porque todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem tudo e quem é tudo, e para quem nós vivemos, em um só Senhor, Jesus Cristo. Senhor é dono, Salvador, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Se você é de Cristo, e é o que o apóstolo Paulo disse lá, no versículo 17, capítulo 5 de 2 Coríntios, as coisas velhas se passaram. Se você é de Cristo. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 12. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Assim como para que alguém nasça é necessário os dois, o homem e a mulher, não é só um e nem é só o outro, mas ambos vêm de quem? De Deus. Da mesma maneira, se você não se reconciliar com Ele, não entender que você veio dele e é para Ele que você tem que voltar, você está longe da salvação. Reconcilie-se. O
apóstolo Paulo é enfático quando fala do ministério da reconciliação, de que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, como alguém que estava em guerra, mas que veio então mudar a história, e isso já foi preparado antes da fundação do mundo. Deus já sabia em sua presciência tudo que iria acontecer, e Ele então já promoveu a morte do Filho antes que o Filho viesse ao mundo. Mas isso significa porque Ele já sabia que nós iríamos falhar. Mesmo assim, Ele nos amou e não nos destruiu. Você está entendendo? Então reconcilie-se com Ele. Coisa dura é recalcitrar contra os aguilhões. Reconcilie-se. A reconciliação muda todas as coisas. Abra lá em Efésios capítulo 2, versículo 1. Olha só o que diz o apóstolo Paulo. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecado. Não há um entre nós que não havia uma ofensa, um pecado, um delito, um erro. Não há um de nós. Mesmo assim, Ele nos vivificou. E o versículo 2, se você olhar, ele completa dizendo: em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então eu quero te dizer algo, que quem anda em desobediência está acompanhado de demônios. É o que diz as Escrituras. Quem faz inimizade está acompanhado de demônios. Quem vive semeando guerra está acompanhado de demônios. Quem vive criando confusão está acompanhado de demônios e não do Espírito de Deus. Então a pergunta é: qual é o Espírito que está em você? O Espírito Santo que nos leva à reconciliação com Deus por meio do arrependimento, ou o Espírito satânico que gera guerra, brigas, intrigas, confusões? Reconcilie-se. Porque quando você fala mal de alguém, você está sendo usado por um desses espíritos que Paulo disse. No outro tempo, andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E a Bíblia fala que há uma ira de Deus reservada aos filhos da desobediência. A graça é para os obedientes. A graça é para os escolhidos, aqueles que entenderam que o poder da reconciliação por meio de Jesus Cristo gera em nós arrependimento profundo, sincero, verdadeiro. Quando eu entendo isso, então eu entendo que a salvação é pela graça. Não vem de nós. Versículo 4 diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Foi a graça, o favor imerecido de Deus que reconciliou você. Então, numa briga, não é quem merece ou deixa de merecer. Deus nos ensinou a reconciliação. Não é um mérito. É uma ação de misericórdia e amor. Então Ele nos reconciliou com Ele, dizendo quanto Ele nos ama e é misericordioso. Como aplicar isso, pastor, na minha casa, na minha vida, na minha família? Simples. Com quem você tem que se reconciliar, desde que não seja com o pecado? Ah, pastor, eu briguei com a minha amante, eu vou ter que reconciliar. Não, isso daí é pecado. Não se reconcilia com ele. Você precisa se reconciliar com aquilo que é de Deus.
Você entendeu, não? Seria a mesma coisa de se reconciliar com o diabo. Ô, diabo, desculpa, eu mandei você embora, né? Deus me ensinou que eu tenho que te amar. Não. Tá tudo errado isso aí. Não, você não. Não há acordo com o diabo. Não há acordo com o pecado. Não há. Uma coisa não tem a ver com a outra. A separação é total e absoluta. Ele nos reconciliou para nos livrar da morte que o pecado causa. E você precisa então deter-se em Deus e viver esse arrependimento e reconciliação. Primeiro, você com Deus. Segundo, o seu próximo com Deus. E terceiro, você com o próximo. Coloque-se em pé. Existem algumas pessoas aqui que têm um sentimento de ódio guardado aí dentro por uma determinada pessoa. E você tem razão. Humanamente falando, você está na razão. Mas divinamente falando, você está errado. E você precisa se reconciliar com Deus e liberar o perdão a esta pessoa. Ah, pastor, eu vou esperar essa pessoa vir pedir perdão. Não. Você está com sentimento de vingança, porque você quer dizer um monte na cara dessa pessoa antes de liberar perdão. Ou dizer, eu te perdoo, mas... Não. Desculpa, você está totalmente errado. Jesus não chegou lá na cruz e falou assim, olha, eu vou morrer agora por vocês, mas eu quero dizer a vocês, são imprestáveis. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Está consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. É importante você entender então que a reconciliação vem por meio do amor constrangedor de Deus. Você entendeu? O amor constrangedor. É como se fosse uma figura simples. Alguém que está acostumado a lidar com uma pessoa toda durona, todo metódico, tal, duro, sem nenhum tipo de expressão, e de repente essa pessoa vai até você te dar um abraço. Como você fica? Constrangido, não é isso? Fala, nossa, o que aconteceu se você me deu um abraço? Ah, meu Deus, né? Muitas vezes nós olhamos para Deus como uma pessoa durona assim, que vai nos mandar para o inferno. E de fato, se você não se arrepender, vai, com todo sorriso. Mas Ele vem até você, Ele não somente te abraça, Ele entrega o próprio Filho em amor a você. E Ele fala, eu quero você. Eu amo você. Não vou perder você. Deus não quer perder você. Se Ele quisesse, não teria enviado o Filho dele. Mas não pode ser, num relacionamento, a via de mão única. Todo relacionamento de via de mão única, ela causa um desgaste violento. E no final não vai dar certo. Vai dar certo? Não. Então imagina, só Deus te amando e você não. Vai dar certo? Não vai. Significa que você não se arrependeu. Então você precisa agora também dar a Ele este amor. Reconciliar-se com Ele e reconciliar-se com o próximo que te feriu. Mesmo que você não tenha que falar nada para essa pessoa.
Porque o que mais importa é no campo espiritual. Você pedir perdão do Senhor, Senhor, me perdoe. Eu não entendi tudo isso, eu não entendia, eu estava odiando tudo isso. Mas hoje eu percebi, Senhor, que eu que estou errado. Estou ferindo o princípio do teu amor. E você então vai mudar. Para a glória de quem? Dele. Porque é dele, por ele e para ele. Então nós vamos orar agora. Nesse primeiro momento, nós vamos fazer uma oração onde você está mesmo. Depois eu vou chamar algumas pessoas que Deus falaram ao meu coração. Mas eu quero que você esteja disposta a mudar a história. Porque não se perde com o amor. Com o amor só se ganha. Nunca se perde com amor. Mas também não é todo tipo de amor. Existem amores que não procedem de Deus. Todo tipo de amor que é contrário à Sagrada Escritura, todo tipo de união que é contrária à Sagrada Escritura, não é um amor que vem de Deus. Deus é amor, mas não amor deturpado. Acho que você já entendeu, né? Então você vai falar com Deus agora. Amém? Vamos orar? Feche os olhos.